Um ótimo dia, meu amigo Lino Rossi, comunicador que exprime a sua opinião, agrade ou não agrade. A muitos está tendo a bênção de dar a sua opinião. Um ótimo dia a todos que nos acompanham no Chamada Geral. Falando sempre sobre justiça e sobre cidadania, hoje queremos aqui, muito respeitosamente, fazer uma homenagem. Homenagem a algumas pessoas que deram suas vidas, renunciaram à convivência familiar, a facilidades, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando, comunicando, emitindo livremente a nossa opinião, ainda que isso não agrade a muitos. Há muitos que negam a ciência, e a história é uma ciência. Homenageamos hoje aqui as pessoas que trabalharam, se dedicaram, se doaram pela liberdade. E viva a liberdade! Em especial quero falar aqui de Walter Fidelis. Walter Fidelis, paulista, em 1954, junto com teu pai, tua mãe, tua irmã e cunhado, vieram para Mato Grosso. Compraram terras, que era muito barato, e pouca gente queria vir para a fronteira do Brasil com a Bolívia. Eles adquiriram terras e vieram para a região de Cáceres. A região de Cáceres era toda a região oeste aqui de Mato Grosso praticamente. Trabalharam no campo, abrindo estradas, iniciaram cidades que hoje aqui são Lambari do Oeste, Rio Branco, dentre outras. Convidaram outras pessoas para virem para cá também, formaram-se as comunidades e começaram a plantar. Plantaram algodão, plantaram arroz. Em seguida montou-se uma cooperativa, porque houve tanta produção de arroz em Cáceres naquele tempo, e eles precisavam se organizar para vender, para não ter prejuízos e para terem lucros, e que as pessoas pudessem comer o arroz produzido na região oeste de Mato Grosso. Isso lá ainda no final dos anos 50. Então, sendo uma liderança natural, organizando as pessoas em cooperativa, isso não é ser comunista. Isso é ser progressista, idealista, trabalhador, produtor. Aconteceu que Walter Fidelis se tornou vereador, o mais votado pelo PTB em Cáceres. Mas sempre idealista, nunca deixou de emitir a sua opinião, mesmo diante de arbitrariedades, de abusos, de excessos, assim como muitos de nós fazemos hoje, fazia ele também naquele tempo. E naquele tempo conturbado da história do Brasil, as pessoas que emitiam sua opinião muitas vezes eram taxadas de anarquistas. Mas será que era anarquista mesmo? Quem produzia, quem trabalhava, quem plantava, quem representava as pessoas pelo voto democrático? O fato é que, naquele tempo, exatamente no ano de 1964, no início do ano, o então presidente eleito da República, João Goulart, adquiriu terras, uma fazenda aqui na região de Cáceres. E Walter Fidelis, vereador, pensou, vamos aproximar o presidente da nossa cidade, e propôs que ele recebesse o título de cidadão cacerense. E a proposta passou pela Câmara. E isso mais ainda chamou a atenção daquelas pessoas que não permitiam a liberdade naquele tempo. E certa vez, sobrevoando a cidade de Cáceres, porque Walter Fidelis também era aviador, ao pousar o seu avião, existiam oficiais do exército ali aguardando e o levaram para o batalhão para prestar depoimento. Na porta da sua casa, na cidade de Cáceres, também tinham militares ali, a fim de que sua esposa, Mari Fidelis, também não saísse de casa. Não fugisse como se fossem bandidos. E ele, idealista que era, naquele momento em que muitas pessoas sofriam, eram espancadas, outras desapareciam, ele, falador,
Como Lino Rossi fala hoje, comunicando-se, ele foi taxado naquele momento de, possivelmente, de que seria uma pessoa subversiva, porque não era hora de emitir opiniões, era hora de seguir abaixando cabeças, cumprindo ordens. Não era o momento da democracia mais no Brasil. Ele foi prestar depoimentos, passou o dia prestando depoimentos no batalhão do Exército em Cáceres. E em certo momento, adentra-se a sala onde ele estava prestando depoimento, o comandante do Exército, general conhecido como Barão Homem de Melo, avô do nosso grande amigo Bruno, procurador do Estado em Mato Grosso. E o comandante falou assim: nós sabemos que você não é comunista. Você é um idealista. Você fala de liberdades, você organiza as pessoas, você é uma pessoa que produz, você está trazendo um emprego, renda. Mas você fala de liberdades nesse momento em que não é possível, não é necessário, não é lógico, não é inteligente falar de liberdades. Para o teu bem, da tua família, e conheço bem a tua família, disse o general, porque o teu sogro é meu compadre, inclusive. Para o teu bem, uma recomendação de amigo: vá embora daqui. Abandone o seu mandato de vereador e preserve a tua família. Dito e feito, Walter Fidelis foi embora de Cáceres. Voltou a São Paulo. Continuou trabalhando, trazendo pessoas de São Paulo, de Minas, de outros estados para comprar terras aqui em Mato Grosso. Estudou, se formou em Direito, foi professor da faculdade. Ainda antes da sua formatura, ele já lecionava. Mas, como tinha vínculos com Mato Grosso, com a região oeste, continuava vindo para cá. E em 1982 se elegeu deputado estadual. Foi eleito pelo voto popular, ainda em período de ditadura militar. Fez um mandato de atender as pessoas, de gostar de gente, de acolher as pessoas, de trazer recursos dentro das possibilidades, de trazer um olhar do governo para a região oeste, sobretudo, mas para todo o Mato Grosso. Em momento algum agiu como comunista, mas como idealista. Anos depois foi dos mais votados para deputado federal, não entrou por conta das questões da legenda, essa questão da legislação eleitoral. Mas teve o dobro de votos de outros dois que entraram como deputados. E ele então se tornou secretário. O que hoje é a Secretaria de Trabalho, Assistente Social e Cidadania, era a secretaria naquela época. De Trabalho, Desenvolvimento Social. E Meio Ambiente também. Inclusive determinou o fechamento dos garimpos que envenenavam as águas do Pantanal e sofreu muitas perseguições por isso. Que o CONSEMA, o Conselho do Meio Ambiente, determinou, orientou, deliberou que deveria fechar e ele fez isso. Enfim, depois foi eleito prefeito em Cáceres. Fez um mandato em que se privilegiou a ação social, a educação, nunca como comunista. Então, neste programa aqui, estamos aqui fazendo uma homenagem a uma pessoa que lutou pela liberdade, por todos que lutaram pela liberdade. Não poderíamos dizer que não é emocionalmente inteligente fechar os olhos para a história do Brasil, dizer que não houve o que houve. Pessoas inocentes, sim, os processos estão aí para demonstrar isso. Foram assassinadas brutalmente. Não foi só a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma. Não foi só ela que sofreu, mesmo porque ela pegou nas armas e foi. Muitas pessoas que não fizeram nada, nunca tocaram em armas, sofreram perseguições porque emitiam suas opiniões. Isso aconteceu, a história mais nefasta, recente do Brasil. Não podemos fechar os olhos para isso. Aprendamos com isso, valorizemos a oportunidade de falar, de expressar opinião, pensamento. Só estamos vivendo isso hoje porque pessoas lutaram por nós numa história recente. Valorizemos a cidadania, respeitemos a história das famílias, do nosso Brasil, da América Latina. Muita paz.